Ok, sejam todos bem-vindos aos seminários integrados do PPG Ecologia. O seminário de hoje vai ser com a Cris Biasi, né, que estudou aqui na graduação aqui na URI, né, Ciências Biológicas, depois fez mestrado, doutorado em Biodiversidade Animal lá pelo UFSM, e depois veio fazer o pós-doc aqui no PPG Ecologia da URI. Só para avisar, então, que esse seminário está sendo gravado, e depois vai ser disponibilizado no canal do YouTube Relatos de Experiências do PPG Ecologia. Então, a gente agradece de antemão a Cris por ter topado, né, compartilhar um pouco da fala dela com a gente. E semana que vem a gente tem a fala da professora Maria João Pereira, que vai falar sobre morcegos, né, que é um assunto bastante em voga nesses últimos tempos, né. Mas então eu vou já de imediato passar a palavra para a Cris, né. Então, Cris, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Você pode compartilhar a tela e colocar a tua apresentação para a gente. Ok, muito obrigada, então. Boa noite, pessoal. Eu só inicio, então, agradecendo pelo convite e poder, então, compartilhar esse estudo que eu desenvolvi durante o meu estágio de PNPD na URI. Então, eu vou compartilhar minha tela. Se tiver algum problema no áudio, vocês me falem, mandem uma mensagem. Está aparecendo? Sim. Tá bem. Então, vou começar. Então, pessoal, esse trabalho ele tem como título Resposta Aguda e Crônica de Fungos Aquáticos Não-Alvo, expostos a fungicida em um cenário de mudanças de temperatura, e foi, então, desenvolvido durante o meu PNPD, né, vinculado ao PPG Ecologia da URI, e com, então, o supervisor do professor Luiz Repp. Bom, dentre os usos múltiplos da água, nós sabemos que a agricultura, ela ganha uma grande representatividade, né, cerca de 70% da água disponível mundial, ela é captada para as atividades agrícolas e todos os seus tipos de cultivo, e além disso também, né, além de fazer esse grande uso da água disponível, ela também é fonte de poluição, né? Isso vem sendo registrado em inúmeros artigos, inclusive pela FAO, né, que em 2017 lançou esse volume, então, sobre as ameaças das atividades agrícolas para a saúde, né, dos ecossistemas aquáticos, para a saúde das nossas águas. E essa pressão, né, essa grande pressão que nós temos das atividades agrícolas sobre os ecossistemas aquáticos está relacionado diretamente com a expansão e a intensificação de sistemas agrícolas, né? Que por consequência, né, são intensificados, têm uma expansão muito grande para atender uma demanda crescente, né, de produtos agrícolas, né, e de alimentos para a população. E para reduzir perdas, né, por patógenos, por doenças, né, alguns danos causados por doenças, é utilizado, então, né, são utilizados inúmeros agrotóxicos, né, dentre eles a gente pode citar herbicidas, né, e fungicidas, por exemplo. Dentre os fungicidas, né, que é o que nós vamos tratar nesse seminário, eles podem ser considerados protetores, né, quando eles protegem a planta, tecidos novos, contra uma infecção de fungos, ou podem ser erradicantes, né, então quando tratam, né, uma planta, por exemplo, impedindo que ela cresça, que o fungo cresça, né, ou que impedindo que o fungo esporule naquele tecido já danificado. Bom, de uma maneira geral, o compartimento aquático, ele se torna o receptor final dos contaminantes, infelizmente, e quando nós pensarmos, né, uma imagem, né, olharmos essa imagem, fica fácil de entender o porquê, né? Então, um riacho inserido numa matriz agrícola, né, pode receber contaminantes externos de diferentes maneiras. Por exemplo, pulverização, né, muitos cultivares, né, pulverizam agrotóxicos nas plantas, por sedimentos contaminados, né, que são facilitados pela erosão, por exemplo, pela lixiviação, né? Então a ação da água acaba acarretando esses rejeitos, né, do solo, e também por folhas contaminadas, né? Então esse ecossistema aquático, ele normalmente recebe contribuição do material alóctone externo, né? Então pode porventura entrar folhas contaminadas. E essa situação, né, ela acontece
é potencializada se nós não temos um filtro nas margens desses riachos, né? Então, quando nós não temos uma vegetação ripária nesses riachos. Bom, as ameaças à biodiversidade vinda dos agrotóxicos já é indicada em inúmeros artigos, né? Eu trouxe somente fotos de alguns, né? Mas nós temos indicação, então, de que agrotóxicos, né? Fungicidas, herbicidas e inseticidas têm alterado a composição, a comunidade, né? Comportamento de algumas comunidades, como, por exemplo, anuros, né, insetos, crustáceos, fungos, algas. Então, nós já temos dados, né, importantes que nos indicam, né, dessa ameaça dos agrotóxicos para a biodiversidade. E além disso, né, além dessa ameaça dos agrotóxicos, nós estamos também enfrentando mudanças ambientais importantes, né, relacionadas a mudanças climáticas. Então, recentemente, o IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, tem indicado, né, nos seus relatórios, que as alterações na temperatura e padrões de umidade, especialmente em latitudes mais altas, podem permitir avanço de fungos patogênicos, né, em locais onde eles não existiam. E com isso, consequentemente, poderá ter um aumento global no uso dos fungicidas. Então, há uma interação com a temperatura. Dentre as comunidades aquáticas, eu, né, reforço o destaque dos ifomicetos aquáticos. Eles são fungos filamentosos, pertencem ao grupo heterogêneo, né, porque eles são representantes tanto de basidiomycetos quanto de ascomicetos. Eles têm características em comum, né, por evolução convergente. Eles estão associados à decomposição do material vegetal, né, que entra oriundo da vegetação ripária. E eles possuem formatos variados, né, vocês podem ver esses conídeos, né, como nós chamamos esses fungos, eles têm formatos sigmoides, formatos multirradiados, formatos, enfim, tetrarradiados, né, que são adaptados para a água corrente, né, eles se dispersam facilmente e conseguem aderir a folhas em decomposição devido ao seu formato. Esses fungos, né, esses ifomicetos aquáticos, eles apresentam eventos cíclicos, né, na sua história de vida, que são associados intimamente com a decomposição do material vegetal, né? Então, por exemplo, os eventos cíclicos iniciam-se com a fixação de conídeos num substrato vegetal, né? Então, pelos braços, os conídeos conseguem se fixar no substrato. Após ocorre a germinação, né? Então, germinam a prosório na ponta desses braços. Após, inicia-se a captura de recursos, né? Que está, então, intimamente relacionada com a mineralização de nutrientes, com a decomposição. Após crescimento de hifas, crescimento de micélio, né? Em cima das folhas, ou galhos, troncos, enfim. E, por fim, então, esporulação, liberação de conídeos e, por consequência, dispersão, né? Então, eventos relacionados à decomposição do material vegetal. Esses fungos são extremamente importantes na decomposição foliar, porque eles são heterotróficos, né? E uma vez que eles são heterotróficos, eles precisam liberar enzimas extracorpóreas, né? E degradar alguns compostos para poder, então, absorvê-los. Nesse momento, né, eles transformam, né, alguns compostos, algumas moléculas grandes e difíceis dos macroinvertebrados digerirem em partículas menores, que são mais facilmente digeridas. Então, esse processo nós chamamos de condicionamento microbiano, né, que torna as folhas mais palatáveis para os organismos que se alimentarão dessas folhas. Bom, então, nesse trabalho, né, nós procuramos responder essa pergunta, né? Uma simples pergunta. Se os ifomicetos são afetados pela exposição de um fungicida comercial, já que eles não são alvo, né? Eles não são alvo de nenhum fungicida. Bom, nesse experimento, então, nós avaliamos o efeito agudo e crônico do fungicida, que é composto, então, pelos elementos picoxistrobina e ciproconazol, nos fungos ifomicetos, em diferentes temperaturas. Nesse caso, nós usamos 18 graus e 22 graus.
e testamos as seguintes hipóteses: que a colonização e a atividade reprodutiva dos ifomicetos, né, como proxy nós usamos a taxa de esporulação, serão inibidas quando expostas ao fungicida, e que a temperatura irá potencializar o efeito do fungicida na atividade microbiana. Bom, como metodologia, então, nós usamos um fungicida chamado Approach Prima. Ele é composto, então, por 20% de estrobirulina e 8% de triazol. É um fungicida sistêmico, ou seja, ele é aplicado na parte aérea da planta e é absorvido pela planta. Tem ação inibitória na respiração mitocondrial e também na síntese do ergosterol, que é um componente muito importante na membrana celular dos fungos. A sua aplicação ocorre tanto terrestre ou por pulverização, e ele é utilizado especialmente em soja, arroz, algodão, milho. Né? No nosso caso, no sul do Brasil, especialmente soja na ferrugem asiática, né? Contra a ferrugem asiática. Bom, então, como substrato para os fungos, nós utilizamos a Nectandra megapotâmica, né, que é uma espécie comum nas zonas ripárias e nativa, né, da América do Sul. Então, né, como vocês podem ver nessa imagem, os fungos precisam, né, necessitam de um substrato para germinar, para crescer e posteriormente esporular. Então, nós precisamos ofertar, né, um substrato para os fungos. Bom, então nós elaboramos 2 experimentos, o experimento agudo, né, que foi o inicial, e o experimento crônico. No agudo, então, nós avaliamos o efeito do fungicida na esporulação, ou seja, na atividade reprodutiva, especialmente desses fungos, por 48 horas. Anteriormente aos experimentos, nós instalamos folhas de Nectandra megapotâmica em liter bags, colocamos num riacho para que ocorresse a colonização, né, desse material fresco pelos fungos, ou seja, a transferência, né, de fungos, de hifas e conídeos das folhas que estão naquele ambiente naturalmente para as nossas folhas que nós levaríamos para o laboratório. No laboratório, então, nós cortamos discos foliares, evitando veias primárias, cortamos conjuntos, né, e destinamos, então, aos nossos tratamentos. Nós elaboramos, então, testamos 9 tratamentos, né, o primeiro é o controle, com 0 aplicação do produto, e variou, então, até 50 microgramas de produto por litro. Então, nós acondicionamos em Erlenmeyers e acondicionamos com água, né, e com o fungicida. Então, nós tínhamos triplicata, cada tratamento teve 3 réplicas. Então, testamos por 48 horas, né, sobre agitação, essas amostras ficaram sobre oxigenação, né, intensa, com agitação, e após, então, nós filtramos o material, identificamos e contamos os conídeos com microscopia. E só lembrando, então, esse experimento foi feito tanto em 18 graus quanto em 22 graus. Bom, o experimento crônico, então, ele tinha o intuito de avaliar o efeito do fungicida na colonização, né? Então, isso ocorreu durante 25 dias. Então, para esse experimento, nós buscamos no campo um inóculo, né? Para poder fazer essa colonização, né? Que no experimento anterior nós fizemos em campo, nesse momento, então, nós testamos em laboratório. Nós buscamos, então, esse inóculo em campo, né? Esse inóculo é composto por folhas de diferentes espécies, diferentes tempos de decomposição, né? Para fornecer um bom inóculo para colonização. Dividimos esse inóculo, né, em partes iguais, para 4 aquários a 18 graus e 4 aquários a 22 graus, e cortamos discos de Nectandra megapotâmica, né, para que houvesse, então, a colonização. Usamos réplicas, né, então colocamos os discos foliares em liter bags e colocamos, então, nos aquários para que houvesse essa transferência, né, de fungos do inóculo para as nossas amostras. E testamos, então, 4 concentrações. O controle, né, 0 microgramas por litro, 1, 10 e 50. Então, oxigenamos a água dos aquários, né? Usamos fotoperíodo de 12 luz, 12 escuro.
E isso ocorreu, então, por 25 dias. Após, então, essas amostras, elas foram estimuladas a esporular e os fungos foram identificados. E tudo, então, foi feito em 18 graus e 22 graus. Bom, para analisar os dados, então, nós mensuramos a concentração efetiva para inibir 50% da atividade reprodutiva dos fungos. Nós comparamos, então, o efeito nós avaliamos, né, o efeito do fungicida nas taxas de esporulação e riqueza de espécies entre os tratamentos com a nova e posterior teste T, e também fizemos o mesmo para avaliar, então, o efeito da temperatura. Comparamos, então, as taxas de esporulação e riqueza de espécies entre as temperaturas com testes T. Bom, como resultados, então, nesse experimento ao todo, né, nós identificamos 19 espécies, então algumas eu trouxe as imagens aqui, nem todas nós conseguimos fotografar, né, porque eles são muito pequenos ou ficam muito transparentes, e essas 19 espécies, então, constituem um bom representativo da comunidade, digamos assim, porque representa o que os estudos em laboratório têm encontrado, né? Então, encontramos um número bom de espécies. Bom, em relação à concentração efetiva do fungicida para inibir 50% da atividade reprodutiva dos fungos, nós verificamos que quando expostos a 18 graus, a concentração efetiva foi de 0,75 miligramas por litro, enquanto que para 22 graus foi 0,04, ou seja, há um efeito inicial, já que nós podemos perceber, da temperatura. Em relação, então, ao experimento agudo, quando nós comparamos, aqui nós comparamos apenas 4 concentrações, né, daquelas 9, e nós verificamos, então, que houve, né, efeito drástico do fungicida, tanto a temperatura de 18 graus quanto a de 22 graus, e para ambas as temperaturas, nós verificamos que o controle, né, o grupo controle, ele difere dos demais. Quando nós avaliamos a riqueza de espécies, nós verificamos também que há uma redução significativa, tanto para 18 graus quanto para 22 graus, porém, nós verificamos que há diferença do grupo controle somente com as concentrações maiores, né? No caso, para 22 graus, 10 microgramas e 50 microgramas, e para 18 graus, somente a concentração maior. Então, já tem uma resposta diferente, né? A atividade reprodutiva da riqueza de espécies. Quando nós avaliamos o efeito da temperatura, então, sobre a taxa de esporulação, nós verificamos efeito significativo somente para a taxa de reprodução, né? Ou seja, a temperatura maior, no caso 22 graus, potencializou o efeito do fungicida, mas somente para a atividade reprodutiva. Para a riqueza de taxa, não. Bom, em relação aos resultados do experimento crônico, né, que nós acompanhamos, então, por 25 dias a colonização dos fungos e depois colocamos para esporular, nós verificamos, então, que há efeito do fungicida, né, há uma diminuição em comparação com o controle, mas somente nas concentrações maiores, e isso nós verificamos para ambas as temperaturas. Então, o controle difere das concentrações maiores do fungicida no experimento crônico. Em relação à riqueza de espécies, nós verificamos que apenas na temperatura maior, ou seja, 22 graus, há diferença, então, do controle com as maiores temperaturas. Em 18 graus, não há efeito do fungicida no experimento crônico. Em relação ao efeito da temperatura, no experimento crônico, nós verificamos que há efeito da temperatura, e aqui houve efeito também no grupo controle, né? Então, a temperatura alterou o grupo controle e alterou também as menores concentrações. E riqueza de espécies, então, houve efeito da temperatura no controle, e nas maiores concentrações. Bom, como considerações gerais do nosso estudo, nós encontramos uma relação causal entre as concentrações do fungicida e alterações na comunidade microbiana, então, importantes alterações na comunidade, e verificamos também uma interação com a temperatura da água.
nós verificamos que concentrações já baixas do fungicida causam inibições significativas na atividade reprodutiva dos hifomicetos. Mas o que isso significa, né? O que significa termos uma diminuição da atividade reprodutiva dos fungos decompositores? Bom, isso é muito importante, muito preocupante, porque esses fungos, né, diminuindo a sua reprodução, eles diminuem a produção de conídeos, né, o número de conídeos disponível para colonizar novos substratos, diminuem a sua dispersão, o que gera, então, menos, né, o que poderia gerar menor decomposição ou alterações, né, melhor dizendo, na decomposição dos detritos. Né? Então, nós teremos menor sucesso na colonização. E isso é importante. Né? Nós temos resultados aqui que indicam mudanças na estrutura da comunidade de fomicedos, mas a nível de comunidade, né? E nós temos também mudanças a nível de ecossistema. Bom, experimento agudo, né? Algumas considerações importantes. O fungicida teve uma interação com a temperatura e isso foi drástico para a reprodução, mas para a estrutura da comunidade só em concentrações maiores. No experimento crônico, entretanto, o fungicida foi importante somente em concentrações maiores para a reprodução e para a estrutura somente em concentrações maiores e com interação com a temperatura. Então, o que nós podemos tirar dessas informações, né, que há uma diminuição na atividade reprodutiva inicialmente, né, nas primeiras concentrações, e após, então, na estrutura da comunidade. E essas questões, né, aliadas à temperatura, são muito importantes, porque a temperatura é um dos parâmetros ambientais mais importantes, né, para funções metabólicas, quando nós pensamos em micro-organismos, né, como, por exemplo, os fungos. E muitos estudos, né, têm avaliado o efeito da temperatura em infomicetos e têm encontrado efeitos variados, né, e eu digo estudos mais recentes, estudos mais antigos. E esses efeitos variados, eles dependem da métrica que você usa, né, como próximo. Então, mas ambas, elas seguem o cardeal de temperatura que nós podemos ver nesse gráfico, né? Então, por exemplo, abaixo do mínimo e acima do máximo, os fungos não crescem, mas também não se reproduzem, né? Eles têm um ótimo para se reproduzir e um ótimo para crescer. Mas esse ótimo não é o mesmo, né, para crescimento e para reprodução. Enquanto que alguns artigos indicam que altas temperaturas, né, ou maiores temperaturas, estimulam o crescimento dos fungos, eles têm indicado o oposto para a reprodução. Então, temperaturas mais baixas têm estimulado a reprodução desses fungos, né? E essa reprodução seria a geração de conídeos, né? Esporulação dos fungos. Bom, para finalizar, né, como principal mensagem, esse estudo ele indica que o uso dos fungicidas, né, promovem um risco de mudanças no funcionamento dos pequenos riachos, né, que são florestados, que dependem do material alóctone para sua energia, né, em função do crescente uso de fungicidas. Há um risco no funcionamento dos riachos, porque os fungos estão diretamente relacionados a uma etapa da decomposição chamada condicionamento microbiano. Né? Essa etapa, então, ela é importante e ela antecede, na maioria das vezes, a etapa seguinte, que é a fragmentação por invertebrados. Né? Então, se você tem mudanças nessa etapa, é possível que você promova, então, alterações na decomposição foliar como um todo e, como consequência, no funcionamento de pequenos riachos. Então, eu agradeço ao PNPD por fornecer, então, recursos para esse experimento, bolsa para esse experimento, ao PPG, ao Laboratório de Biomonitoramento, aos colegas e às pessoas que me forneceram os agrotóxicos, né, o Fernando, a Maiara e o Luiz. Eles me forneceram vários e eu acabei selecionando um. Então, eu agradeço a todos. E era isso. Muito obrigada. Ok, Cris, parabéns pela fala. Eu vou encerrar a gravação aqui e a gente parte para as perguntas.